Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui de volta depois de 2 anos. Acho que ninguém imaginava que a gente ficaria com praticamente todas as escolas fechadas do mundo por um grande período, né? Acho que o Gui acabou de trazer essa informação que acho que só dá valor ao presencial para quem teve a falta dele, né? A gente, de 2016 até 2019, nós tivemos os encontros, né, todos presenciais, e de repente em 2020 tudo virou do avesso. Para quem me acompanha, né, com a SD Student Travel, de repente todas as escolas fecharam, todas as empresas aéreas fecharam, todas as empresas de ônibus fecharam. Mas chegamos, né, finalmente com a luz no fim do túnel, caminhamos agora para um novo cenário. Acho que nosso papel enquanto Educa Week é dar visibilidade para o que está dando certo, né, na educação do Brasil e discutir essas dificuldades. Ninguém imaginaria que as escolas fechadas por um tempo, o país fechado por um tempo, seria um cenário tão desastroso para a educação brasileira. O Brasil, que já foi a 6ª economia do mundo, e independente de quem ganha as eleições, a gente vai ter a responsabilidade de pacificar o país e levar esperança para todas as 47 milhões de crianças matriculadas nas escolas públicas e privadas do Brasil. E se cada uma delas tem um pai ou uma mãe, a gente está falando que todos os dias, mais da metade do país está vinculado diretamente a uma instituição de ensino. Olha o tamanho da responsabilidade que tem os professores, os diretores de escola, os secretários de educação e todos que estão aqui, que hoje representam tudo que tem da decisão, né, de políticas públicas, de decisões do âmbito privado. E eu desejo do fundo do meu coração que todos que passarem aqui nesta semana saiam com bastante energia para fazermos esse país dar certo. Não há futuro sem desenvolvida sem uma educação pública de qualidade. A gente tem 30 milhões de pessoas passando fome, quase 100 milhões de pessoas com falta de segurança alimentar. E se a gente não sair das últimas posições do PISA, dificilmente a gente vai ter um futuro de qualidade para as nossas próximas gerações. Eu gostaria de agradecer a todos que toparam participar da Educa Week, todos que ajudaram a colocar esse evento de pé, os palestrantes, mediadores. Minha gratidão aos times e amigos das organizações que estão diretamente ligados à educação do Brasil e se dispuseram a investir tempo e recursos financeiros para mobilizar pessoas para discutir o futuro da educação do Brasil. Em especial, a Somos Educação, Isaac, Red Balloon, FTD Educação, ESPM, Colégio Bandeirantes, Colégio Rio Branco, Colégio Marista Arquidiocesano, SD Student Travel, ITEDUC, Institute of Technology and Education e Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil. E agora, para darmos início ao Fórum Nacional para a Educação Pública de Qualidade, que neste ano se inicia neste momento e possui cerca de 25 painéis ao longo da semana. Então teremos bastante assunto, muitas discussões. E para dar início, eu gostaria de convidar ao palco Senhor João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. Américo Matar, diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo. Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV. E a nossa mediadora, Mariana Brime, diretora de Pesquisa e Políticas Educacionais do Instituto Península. E agora, para dar início, convido a Mariana para vir aqui ter a primeira fala e o acolhimento. Ou você tem um microfone aí do lado, com certeza. Alô, alô, vocês me ouvem bem? Muito bom.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui abrindo esse Fórum Nacional sobre Educação Pública de Qualidade, num momento tão importante para o nosso país. Eu estava pensando aqui que a gente está há pouco mais de um mês da abertura da Copa do Mundo, mas não é esse o tema que ocupa o centro do debate do nosso país. Em todos os lugares onde a gente vai, em todas as rodas sociais que a gente participa, o tema são as eleições, o processo eleitoral. Então, isso é importante, isso é muito sintomático. A gente tem uma pesquisa recente do Todos pela Educação que aponta que a educação está na preocupação de 60% dos eleitores brasileiros. Isso não é pouco. Principalmente quando a gente pensa que o Brasil é um país de dimensões continentais, profundamente marcado pela desigualdade, e que para muitas famílias a educação significa a possibilidade de mobilidade social e, às vezes, mais do que isso, de inserção social. Então, assim, embora essa preocupação esteja cada vez mais presente na sociedade, ela precisa ser uma preocupação, precisa estar no centro do debate político, precisa ser a preocupação de quem toma as decisões, e a gente tem um papel importante e fundamental nisso. Porque não tem país desenvolvido no mundo que tenha crescido, deixando a educação de lado. Não tem país desenvolvido no mundo que tenha crescido entendendo que a educação é só um serviço e não colocando a educação num lugar absolutamente estratégico para se pensar um plano de país. Então, a gente hoje está aqui com esse time de feras, com esse time incrível, para a gente discutir exatamente isso. Assim, qual é a prioridade da educação pública hoje? O que a gente precisa olhar? O que a gente precisa cobrar? O que a gente precisa saber? A gente precisa qualificar essa demanda social que está se articulando. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. A gente decidiu, de última hora, que a gente não ia fazer a apresentação dos nossos convidados, palestra, porque a ideia é que, poxa, já que estamos aqui, que a gente possa fazer uma conversa, um bate-papo, e que possa aproveitar todo esse tempo para conversar e para trocar ideias. Então, eu conto muito com vocês para que participem conosco. Então, vão pensando aí em perguntas que vocês querem fazer, conforme vocês forem ouvindo os nossos convidados, vão anotando aí no papelzinho o que vocês querem saber, e a gente vai abrir para as perguntas, e a ideia é a gente fazer uma grande conversa aqui entre nós. Então, para começar com a primeira pergunta, eu vou convidar o Marcos, que ele está louco para perguntar. Vai lá. Bom, acho que o Brasil hoje ocupa uma das últimas posições do PISA, um dos últimos no ranking de competitividade do mundo. Eu não sei se a gente conseguiria estar pior. Acho que a gente vive um cenário bastante desastroso. Como é que a gente vai ser o país do futuro diante de um presente tão ruim? Diante de uma entrega tão complexa do que a gente tem no Brasil e, ao mesmo tempo, com resultados que a gente não pode perder a esperança, mas que são muito ruins nesse momento. E começo aí minha primeira pergunta sobre o futuro da educação. Vou emendar na minha, vou endereçar para a Cláudia, mas depois queria muito que o João e o Américo também comentassem essa pergunta. A gente teve agora, em 16 de setembro, o INEP divulgou os resultados do SAEB e do IDEB. E essa prova foi feita no final do ano passado, enquanto muitas das escolas ainda estavam retomando o ensino presencial e não estavam ainda operando 100% nessa modalidade presencial. Por isso, pese o fato de que esses dados precisam ser analisados de maneira muito cuidadosa, especialmente pela questão da participação dos alunos e também pela política de aprovação dos alunos, que tem um impacto muito grande no fluxo. Mas, embora isso precise ser olhado de uma maneira muito cuidadosa, existe um consenso com relação às aprendizagens. A gente teve uma queda nas aprendizagens com preocupação especial para a etapa da alfabetização. E a gente está discutindo muito a tal da recomposição das aprendizagens, que também é uma situação, também é um assunto polêmico, O que significa recompor aprendizagens? Mas quem vai recompor as aprendizagens dos alunos lá na ponta é um professor. O professor é aquele sujeito que
materializa as políticas públicas. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa questão do professor. Porque o professor, quando a gente pensa em professor, vamos pensar em formação continuada, o professor precisa de formação continuada. Mas a gente precisa pensar em professores olhando de uma maneira mais sistêmica para toda a carreira. Hoje, 95% dos jovens não querem ser professores, dos jovens do ensino médio. A formação inicial não prepara os professores para os desafios que eles vão enfrentar na sala de aula. Os processos seletivos são mais teóricos, não avaliam a prática desse professor que está entrando. Esse professor que ingressa e que vai para as escolas mais vulneráveis, às vezes não tem o acompanhamento necessário nos anos em que mais ele aprende sobre a carreira. E todas as questões relacionadas à remuneração, que tem avançado muito, mas também a condições de trabalho, a condições de formação, da formação continuada, que também, às vezes, é muito desvinculada da prática. Então, eu queria perguntar para vocês qual é a importância dos professores e quais são as políticas públicas voltadas para professores que podem endereçar essas questões que eu estou trazendo. Bom, está funcionando? Então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Bom dia, muito obrigada ao EducaWeek, ao Fórum, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mas eu tenho mais ou menos 2 horas para falar, porque as perguntas abriram para uma coisa que em menos de 2 horas vai ficar incompleto. Brincadeira, não se preocupem. Então, em primeiro lugar, a pergunta do Marcos, uma constatação até mais que uma pergunta. Mas eu vou qualificar a tua fala, se me permite. Sim, o Brasil tem se colocado mal no PISA, mas não é tão simples assim. Nós, de 2003 a 2012, tivemos uma melhora no PISA. Depois, ficamos estagnados num patamar baixo, mas nós não somos a lanterninha. E por que eu me dou o trabalho de olhar para as pequenas boas notícias? Porque se a gente só olhar para o que está dando errado, a gente corre o risco de ficar com narrativas paralisadoras, paralisantes. É assim, o Brasil é uma tragédia de educação. Vamos voltar aos anos 70, quando a educação era maravilhosa? Isso não é verdade, que era maravilhosa. Então, deixa eu contar alguns dados que ajudam a entender um pouco essa questão. O Brasil foi um dos últimos países a universalizar o acesso ao ensino fundamental no continente americano. Eu estudei, eu sou mais velha, acho que todos aqui, né? Não sei na plateia porque eu não enxergo direito, mas eu estudei nos anos 60. No final dos anos 60, o Brasil tinha só 40% das crianças no primário, no então chamado primário. O Chile já tinha 73%, a Argentina já tinha 62%, sem falar dos Estados Unidos ou da Europa. Nós demoramos muito tempo para universalizar. Foi só na primeira década do século XXI que nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental. E por que eu estou falando isso? Para me consolar? Não, porque a escolaridade dos pais impacta nas chances de sucesso escolar de seus filhos. Então, isso é uma questão a se levar em conta. E o brasileiro médio de mais de 15 anos, no começo dos anos 2000, tinha 4,9 anos de escolaridade. Então, nem completava o primário. Tendo dito isso, nós também tivemos alguns avanços. Se eu olhar para o IDEB, desde 2005, a cada edição do SAEB/IDEB, os anos iniciais vêm melhorando. Não vou falar estou falando antes da pandemia. Nos anos finais, nas 5 últimas edições, quer dizer, até 2019, o Brasil melhorou nos anos finais. E no ensino médio, em 2019, pela primeira vez, melhorou no ensino médio também. No entanto, os problemas estão corretamente identificados, Marcos. De fato, o Brasil, a 12ª economia em termos de PIB, para falar de hoje,
não pode ter como desculpa que nós somos um país pobre, portanto vamos mal em educação. Não, não. Nós somos um país profundamente desigual, mas pobre não. Nós somos um país que ainda, depois de toda a crise, inclusive a crise da Covid, ainda é um país de renda média alta até. Bom, mas você me pergunta de professores. Como é que a gente transforma? Passa pela escolaridade dos pais, mas passa pelos professores com certeza. É o fator que tem mais impacto na aprendizagem dos alunos. E nós temos alguns problemas com os professores, mas não são óbvios os problemas dos professores. A imprensa apresenta o professor como alguém que mereça a pena. Vejam as narrativas sobre professor, é sempre, coitado do professor, como ele sofre. Não é que o professor não tenha condições de trabalho desafiadoras, porque eles têm mesmo. Nós temos um problema gravíssimo de atratividade da carreira. Para pegar o dado do PISA, para juntar com o seu, dos 95% dos jovens do ensino médio que não querem ser professores, no PISA perguntaram para os alunos qual a profissão dos seus sonhos. Só 2,7% deles disseram que sonham ser professores. A baixa atratividade da carreira está relacionada, sim, ao salário, às condições de trabalho, entre elas o fato de que os contratos são fragmentados. Eu dou aula em 3 ou 4 escolas para poder completar um salário, mas também a essa atitude da sociedade de olhar para o professor com pena, não com respeito profissional. E o professor não se sente legítimo em ter orgulho das suas práticas. Parece que é feio eu achar que eu dei uma aula porreta. Não. Você tem que estar sempre se queixando de que as suas condições são ruins. Você tem que estar sempre lutando por melhores condições de trabalho, não se queixando. Vejam a diferença. É uma outra lógica. O professor merece respeito profissional e tem direito de ter orgulho das suas práticas. Um outro comentário sobre professor: sim, a formação continuada é muito importante. Mas como um livro maravilhoso do Instituto Península, nossos comerciais, por favor, mostra você tem que olhar muito para a formação inicial, como é que a universidade prepara o professor para ser professor, que na verdade é completamente desconectado da prática que ele tem que ter na escola. É como se a gente formasse médico só com história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e joga esse futuro ou médico iniciante para operar o cérebro de uma criança. Sem protocolos, inclusive. Não, a formação do professor tem que ter teoria, sim. Não estou desrespeitando a teoria, pelo contrário. Tem que ter diálogo entre teoria e prática, como recentemente estabeleceu o Conselho Nacional de Educação na nova Base Nacional Docente. Além disso, é muito importante que você caminhe para aquilo que os 40 primeiros no ranking do PISA, eu sei que é feio falar de ranking, mas eu vou falar assim. Pronto, falei. 40 primeiros países no ranking do PISA, quantos deles têm só 4 horas e meia de aula? Nenhum. Quantos têm só 5? Nenhum. Eles têm entre 7 e 9 horas de aula. Não é aula o tempo todo, mas é clubes de matemática, de dança, esportes, espaços para interação entre os alunos. E os professores têm dedicação exclusiva a uma única escola. Isso faz toda a diferença. É para aí que nós temos que caminhar. Ensino em tempo integral, com uma proposta inovadora e com professores alocados a uma única escola. Eu teria assim mais 2 horas para falar, mas eu acho que eu não tenho o direito de fazer isso. Mas só com isso a gente pode ter aquilo que está subjacente ao comentário inicial que você fez. Por que nós não estamos discutindo? A gente sempre sabia a escalação da seleção nacional, da seleção brasileira na Copa. Porque nós estamos discutindo projeto de país. E qualquer projeto sério de país passa pela educação. Educação de qualidade para todos e para cada criança. Obrigada.
Bom dia, pessoal. Obrigado, Marcos, toda a organização aí do EducoWeek pelo convite, meus colegas aqui. Vocês viram que a gente sentou e cada um puxou um caderninho, né? Povo da educação. E aí, né, a Mari e o Marcos encheram logo de cara a primeira página do caderninho inteiro, não deu nem tempo. Eu notei, eu, Américo e Cláudia, enchemos uma página inteira enquanto eles falavam. Obviamente, daria mesmo para passar um dia, né? Só tentando resolver o que nos traz essas questões que vocês colocaram, extremamente relevantes. Eu vou fazer um pouco de coro com a Cláudia no seguinte sentido. Meu pai, com quase 90 anos, um cara que vive do campo, no interior do estado de São Paulo, ele sempre me lembra lá em casa e a família, aos amigos, da seguinte coisa: era bom, vocês estão loucos, é muito melhor agora. É um mantra que ele repete quando ele olha para muitos aspectos da vida dele e da comunidade da qual ele faz parte. Muitas coisas boas que aconteceram e que, na opinião dele, melhoraram. De fato, a gente tinha um desafio enorme que foi bastante bem enfrentado aí durante algumas décadas, de universalizar essa oferta da educação. Talvez a gente não tenha conseguido perceber ou se apurar a tempo ou ser capaz de produzir um conjunto de outras transformações que, junto com a universalização da oferta, né, Cláudia, pudesse ter, de algum modo, equacionado melhor a questão da qualidade, né? E, de fato, se a gente olha, né, para os resultados nas métricas das quais nós dispomos, né, e que também foram aumentando no passar do tempo, que é muito importante, né, nós vamos perceber que parece mesmo, de algum modo, meio injustificável que, após tantos anos de escolaridade, 12, 9, né, a gente, no final, afira alguns resultados, indicadores pelo SAEB ou outros tipos de avaliação, que parecem dizer para a gente que está tudo meio errado, né? O que está acontecendo aí? Mas eu não gosto muito de jogar fora assim, a água do banho com o bebê e tudo junto. Eu acho que a gente precisa olhar numa perspectiva otimista para as coisas, porque nós precisamos acreditar na transformação. E, inclusive, se a gente quer algo melhor, é necessário imprimir uma perspectiva otimista. Não significa descolar da realidade, mas é preciso olhar e acreditar que é possível, né? Você resolver questões que estão te incomodando. Eu acho que é possível. A gente tem uma lista enorme de desafios para enfrentar na educação brasileira, que se agravaram, sim, com a pandemia, que se agravaram com um certo desmantelamento de um conjunto de políticas públicas que vinham se consolidando, né? Mas eu acredito ser possível. Eu queria acrescentar só uns 2 ou 3 aspectos, porque esse dado, né, de que a gente, por muito tempo, foi uma nação iletrada, desescolarizada, ainda o somos, na verdade, né? É muito importante, a gente vem sempre acompanhando, principalmente através do trabalho da professora Annalise Silva, que é da Escola de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a quantidade de pessoas da população brasileira que não terminaram a sua educação básica. Porque a gente olha muito o censo escolar e sabe que a população escolar é por volta de 47 milhões e pouco estudantes, né, na rede pública, privada, etc., informações do censo. Mas a gente nem sempre está atento para o fato de que há 85 milhões de pessoas na população brasileira que não terminaram sua educação básica, né? Pelas projeções lá da professora Annalise, 11 milhões de analfabetos, 22 milhões de pessoas que não terminaram o fundamental, 52 milhões de pessoas que não terminaram o ensino médio, além dos 47 que estão na escola, né? Então, quando você pensa o Brasil hoje como um projeto e entende que a educação tem que fazer parte desse projeto, a gente precisa computar também esse número, porque isso envolve a nossa capacidade de que mais e mais cidadãos tenham agência social, econômica, cultural, né? Desenvolvam-se, qualifiquem-se, requalifiquem-se, né? Então, a educação
óbvio, tem toda uma atenção voltada para a educação básica, que tem que ser nosso foco, né? Mas a educação num projeto de nação precisa ser pensada como um processo mais largo, né? Maior do que esse. Esse é um ponto que eu queria trazer. Depois, eu queria trazer um outro ponto, que é o seguinte: a equipe lá de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho, nós estamos estreando agora uma parceria com o Kiedu. Nós vamos juntar e vamos ajudar a adensar alguns indicadores na plataforma do Kiedu, que é maravilhosa, trazendo dados da PNAD, trazendo análises outras, por exemplo, de questão do trabalho para jovens, etc., e várias outras coisas. Mas uma coisa que nós estamos fazendo nesse início, que é bem interessante, vou dar um pequeno spoiler, é que a gente fez uma desagregação histórica de indicador de fluxo e SAEB em todo o período do IDEB, tá? Para entender como esses dois grandes elementos aí que compõem o resultado final do IDEB se aproximaram ou se distanciaram em certos momentos desde quando nós começamos a ter o IDEB, tá? Porque essa situação que a gente está vivendo agora, que leva a gente a olhar um pouco para o resultado, né? Falar, poxa, mas teve aqui um indicador de fluxo que deu uma empurrada para resultados melhores, precisamos olhar com atenção. Parece que não foi a única vez, tá? Então essa análise vai ser muito interessante, porque ela vai mostrar em outros momentos, inclusive com uma capacidade mais preditiva, que é importante, como é que em outros momentos que isso pode ter acontecido, como é que se deu depois uma recuperação do indicador de aprendizagem em relação ao de fluxo, por exemplo, tá? Essas análises, né, têm que ser mais preditivas. Sobre isso ainda, eu ia dizer o seguinte: me parece, e aí isso pode dar uma boa conversa, mas me parece que após um longo período com resultados muito interessantes para a gente pensar a educação do Brasil, o próprio IDEB talvez deva passar por uma reformulação com maior complexidade no tratamento das informações, né? Nós temos um modelo de métricas ali que funcionou muito bem até agora, mas que parece que precisa ser revisitado, adensado, ser capaz de incluir outras variáveis. Nós temos muitos desafios aí para frente, né? As avaliações dos novos currículos, o novo ensino médio. Então, a gente já vai precisar mesmo olhar para tudo isso, já estamos olhando. Mas talvez fosse interessante que esses indicadores fossem capazes de incorporar elementos, né, que têm a ver com questões que a gente já descobriu que são muito importantes para a educação, como a questão de saúde mental. Né? Como é que a gente aproxima certas questões que estão tão evidentemente definidoras de um cenário educacional, nesse contexto, se a gente não for capaz de equacionar num mix de informações quantitativas e qualitativas mais sofisticadas, para ter elaborações que respondam melhor ao nosso cenário atual, né? Que é mais complexo, que é mais dinâmico, que é tudo isso que vocês já sabem. Então esse é um ponto importante. Como o Cláudio não entrou, nem vou entrar em recomposição de aprendizagem, tá? Aula magna seguinte das 11 da manhã, ok? Só ia acrescentar o seguinte, né? A formação do professor, de fato, nós temos hoje, né, todo o ambiente regulatório já atualizado em relação a isso, né? E nós temos, e eu entendo que as universidades fazendo todo um trabalho de revisitar seus currículos, suas propostas, né, nas licenciaturas, na pedagogia e tal. Mas a gente ainda, nesse país, na nossa tradição ibérica, com influência francesa, amarrada por indicadores do norte do mundo de uma matriz mais anglo-saxônica, né, que a gente faz um mix engraçado, né, ainda não percebeu que elementos da nossa identidade mesmo, né, que tem a ver com a nossa diversidade, com as nossas ancestralidades, com a nossa oralidade, com muito que poderia nos informar tudo isso a respeito de metodologias e abordagens pedagógicas e propostas educacionais, nós continuamos sendo extremamente conteudistas, muito ligados em teoria, e talvez não estejamos fazendo o principal: aprender a ser professor,
enquanto se forma para ser professor, né? A gente aprende várias coisas enquanto se forma para professor, mas parece que aprender a ser professor não está lá. Prática. Então, acho que tem aí uma questão na formação inicial que é fundamental, que é a formação para a prática profissional. Cláudia, né, falou da importância desse profissional. Não resta a menor dúvida, eu ficaria feliz em dispensar vários tópicos que tem nos currículos de formação superior para a licenciatura e colocar prática, né? Colocar esse cara na sala de aula. E acho que tem um aspecto dessa formação que tem a ver com a gestão pedagógica e projetual da educação, tá? Que está próximo da prática, mas não é a prática, que é o seguinte, além da questão da reclamar ou atuar em defesa da sua atividade profissional, eu acho que tem uma ficha que ainda não caiu, que é a seguinte: o professor é um agente da educação. Ele é um coprotagonista de um projeto político-pedagógico de uma escola, tá? Ele, portanto, é propositor da educação. Ele não é só um polo passivo da educação, nem pode ser. É claro que ele, eu, todos nós, ficamos felizes quando a gente tem acesso a experiências de colegas, a coisas muito práticas que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia, né? Mas eu preciso me entender como um agente da educação. E se eu estou falando disso, eu preciso me entender no lugar de tomadas de decisão sobre aspectos do currículo, sim, tomadas de decisão sobre um projeto que eu quero propor para a escola ou para a sala de aula, que eu quero propor por estudantes, né? Então, assim, um pouco dessa coisa de protagonizar o momento educacional é uma coisa que eu acho que também ainda não caiu a ficha, sabe? Que é uma coisa super importante, né? É uma pessoa de projeto, é um propositor, ele é um agente, né? E olha só, é um agente inclusive para arrumar grana na escola para fazer o seu projeto, tá? Você tem que, não existe ninguém que chega para você e fala assim: oi, temos aqui um cheque para você fazer um projeto esse ano, para você providenciar coisas para projeto com os estudantes. Não existe isso. Você precisa ir atrás, é saber, né, criar projeto, desenvolver projeto, gerenciar projeto, trazer os estudantes junto, demandar o que você precisa. É desse protagonismo que eu estou falando, sabe assim? Né? E isso ainda não caiu a ficha, tá? Desculpa, me alonguei. Ainda não está agarrado esse tema, né, João? Bom, antes de mais nada, obrigado, Marcos, Mari. Para mim é um prazer partilhar dessa mesa. Eu realmente tem 3 páginas de anotação aqui que eu não ia perder a aula da Cláudia, né? Sempre uma oportunidade enorme de aprender com ela, e para mim eu me sinto um privilegiado de partilhar esse espaço, porque é uma mentora nesse campo de educação. Bom, antes de mais nada, eu sou filho da escola pública. Eu sou morador de favelas daqui de São Paulo durante a minha infância e começo da adolescência, e naquela época o nosso plano de carreira começava com roubo de toca-fita até assalto a banco. Esse é o cenário da periferia. E o que me tirou de lá foi a escola. Então, o que eu saí desse lugar, desse ambiente deletério, foi justamente a educação, que me proporcionou ascensionar e mudar, transformar a minha vida e do entorno das pessoas que estavam comigo. Acho que alguns aspectos importantes da pergunta do Marco, eu sempre escutei que o Brasil é o país do futuro. Está na hora de a gente ser o país do presente. Chega desse negócio de futuro, porque o futuro está lá na frente, está muito longe de todos nós. E a educação, curiosamente, fazendo uma síntese do que a Cláudia e o João trouxeram aqui, nos falta um plano de Estado. Nós temos muitos planos de governo, a gente sempre pensa como o terceiro setor no apoio à política pública, porque nós não somos os realizadores da política pública, mas sim os apoiadores dessa política pública, ajudar o Estado a organizar as melhores abordagens, as melhores soluções para os problemas que o Estado enfrenta. Mas a gente sempre pensa à luz de 4 anos. Porque e se mudar o governo? Tudo aquilo que foi feito até então, se vier uma oposição, ele vai descontinuar para dar a sua cara. E nós, enquanto sociedade civil, falando de um papel importante do nosso lado, é cobrar educação consistentemente. Usando a Copa, e não é nenhuma crítica, mas nós vemos uma mobilização para as figurinhas da Copa. Quantos de nós leram os planos de governo e cobraram um plano de governo para a educação? Tanto nas esferas federais, estaduais, municipais, em qualquer que seja a eleição maiorista ou minorista. Então, é chamar-nos a esse papel também. Para essa educação do nosso país, a educação mais equânime, um país que seja um país de oportunidade a todos, a gente consiga nivelar nas bases de entrada.
As políticas afirmativas são fundamentais para reverter esse quadro de distorções. Mas a gente precisa atuar na base, a gente não pode esquecer de atuar na base, criar oportunidades de igualdade desde a primeira infância. A Cláudia trouxe uns dados importantes, né, de queda de aprendizagem, principalmente educação infantil e Fundo 1 e 2, mas tem um dado crítico também, né, Cláudia, de abandono no ensino médio. O último dado da pesquisa do INSPER apontou ali para 30% dos jovens do ensino médio, 6,5 milhões de jovens dizem que não voltam para a escola. Então são dados críticos que a gente precisa trazer luz e atuar com mais propriedade, construindo em cima da fala do João, em cima de dados e indicadores objetivos. As decisões sobre educação não podem ser decisões intuitivas. Nós achamos que esse é o caminho. Não, quais dados a gente tem que corroborar essa visão? E nós temos experiências belíssimas dentro do próprio Brasil. O Brasil pode aprender com o Brasil. Temos os cases internacionais de sucesso, sem dúvida alguma. Temos o famoso de Sobral, mas você tem Espírito Santo, você tem Piauí, você tem Manaus. Nós temos cases no Paraná, Santa Catarina, tem vários estados e várias regiões do Brasil construindo soluções belíssimas para a educação que destroem a falácia de que a educação só se muda de geração. Esses estados que eu citei aqui, só para citar um, o Espírito Santo fez uma revolução no ensino médio em 4 anos. 4 anos. Então não precisa de uma geração, 10 anos, para alterar o quadro educacional. A gente consegue alterar isso com boas políticas públicas, com o engajamento da sociedade civil, com gestores realmente comprometidos com essa causa da melhoria da aprendizagem. Então, esse é um aspecto extremamente importante no que diz respeito à educação do futuro, do presente. Educação do presente. Sobre o professor, Mari, tem um tema interessante, né? Curiosamente, o jovem não quer ser professor, mas 89% dos jovens têm um professor que é a referência da vida dele. Olha que paradoxal isso. 89%. Nós tivemos uma pesquisa agora, junto com Todos pela Educação, o Instituto Natura, de escuta da percepção dos jovens sobre ensino médio. 89% tem um professor de referência na sua vida. 89%. Eu tenho a minha professora de matemática lá de trás, que me testava. E ela foi responsável por eu seguir o curso da engenharia. Então, todos nós temos um professor de referência. Por que a gente não quer ser professor? Porque a carreira não é valorizada, dentre outros fatores. Não se enxerga essa síndrome do coitadismo, da vitimização negativa, tóxica. Ela joga contra. Ela joga contra. Então, quando eu olho esse aspecto do aluno ter o seu professor de referência, a gente precisa ressignificar essa relação, trazendo uma percepção de que ele pode sim ser um agente de transformação, usando as palavras aqui do João, um agente de transformação da sociedade na qual ele está inserido. Outro dado que é interessante, os jovens querem uma educação voltada para o trabalho. 80% dos jovens do ensino médio. 80%. E 70% deles falaram que querem escolher os seus caminhos formativos. Então a gente tem que olhar para esses aspectos da nossa educação e da importância desta figura dentro da sala de aula, que precisa ser preparada. E, no entanto, na formação inicial, a gente coloca uma nota de corte de 450 pontos. Gente, 450 pontos para ser para vocês, tem que acertar 45% de uma prova para se habilitar a carreira de docente. Se não dá um pouco de vergonha em vocês, dá em mim. E eu fui professor da rede pública também, dei aula de matemática e física. Então, é interessante observar que parece paradoxal todo esse cenário que nós temos, dada a importância dessa figura em sala. Se tem algo que essa tragédia humanitária que nós vivemos nos apresentou, a importância da escola e a importância do professor. Se essas duas coisas não ficaram claras, eu sei que é novidade para vocês, mas vou deixar claro agora. O professor e a escola, cara, tem que estar aberto. O Brasil foi o país que teve o maior tempo de escolas fechadas. Isso é completamente paradoxal. Então a gente tem um tema estruturante na educação que eu organizo dessa seguinte forma, não que seja fácil, é um problema complexo, e toda solução simples para um problema complexo vis-à-vis está errada. Então a gente tem que olhar diferentes dimensões desse processo educacional, desde a formação do professor, o ambiente em sala de aula, a valorização da sua carreira, conteúdos. Aí criaram uma panaceia, e olha que eu estou aqui, não vou fazer jabá, né? Criaram uma panaceia que a tecnologia vai resolver tudo. Não vai. Notícia ruim. Se tecnologia fosse resolver tudo, cara, vamos dar uma Barça para cada aluno e fecha as escolas. O trem vai funcionar, ele vai ler aquele negócio lá e vai estar sabendo tudo o que está acontecendo ali. Tecnologia não é essa panaceia, mas ela pode sim impulsionar muito o processo de alfabetização, ela pode impulsionar muito a inclusão da sala de aula, os processos produtivos, trazer uma formação mais conectada à necessidade do jovem e principalmente potencializar as metodologias ativas. Então passa por todo esse processo, e aí por que eu trouxe tecnologia? Porque eu tenho que preparar o professor
Aquela pessoa que fecha a porta da sala de aula e ele teve 16 módulos teóricos na sua formação e 3 práticos. Acendeu a luz da sala de cirurgia, ele vai lá no Google e vai consultar. Cirurgia para aneurisma, como eu faço? É isso que a gente faz com o professor. Então, jogá-lo dentro da sala de aula sem essa preparação, para mim, é a receita do fracasso que a gente vai obter. Agora, de novo, nem tudo são tragédias, acho que a gente tem ganhos significativos na nossa educação. A sociedade nunca foi tão organizada quanto agora, convergendo em pautas comuns. Nós temos uma participação da imprensa nesse diálogo. As redações nunca foram tão pautadas no tema da educação, e nós, como sociedade, estamos cobrando a educação do Estado. Então, eu acho que o filme, ele é positivo, a foto é ruim, mas o filme é bom. A gente vem evoluindo ao longo do tempo. E o último tema, para fechar aqui a minha contribuição nesse tema, o gestor público é um ator fundamental no processo de melhoria da educação. E eu estou falando do gestor público, não o mandatário, o secretário de educação, estou falando do diretor da escola, o coordenador pedagógico. Esta figura, muitas vezes ignorada, ela é fundamental, a gente prepará-lo também para esse mundo que a gente precisa agora. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui é que não é o que a escola pode oferecer, é o que a sociedade precisa, e aí a gente vai adequar a escola para o que a sociedade precisa. Porque se a gente perguntar o que a escola pode oferecer, é limitador. A gente vai se fechar nas limitações do que a nossa escola oferece agora. E se a gente inverter a pergunta, o que a sociedade precisa que essa criança, esse jovem saiba, aí sim a gente vai ter uma escola mais aberta e mais conectada com esse ambiente. Essa é a minha contribuição dessa primeira etapa. Muito obrigada a vocês 3. A gente já... Deu para anotar muita coisa já, né? Foi só a primeira pergunta. Quero aproveitar aqui para fazer um merchanzinho do bem. Merchan não, vou abrasileirar o tema, fazer um jabazinho do bem aqui. Porque a gente está falando de professores e o Instituto Península, em parceria com o Movimento Profissão Docente, que é uma coalizão de instituições que pensa a agenda do professor, lançou no último mês um livro chamado Professores em Foco. São 80 artigos escritos por alguns dos maiores nomes da educação no nosso país. E a gente escolheu essas pessoas para produzir um artigo muito breve que respondesse essa pergunta: por que professores são importantes para o desenvolvimento do nosso país, para a criação desse plano de país. E esse livro é gratuito e pode ser baixado por vocês no site do Profissão Docente. Digita lá no Google Profissão Docente, /Professores em Foco, e ali tem reflexões interessantíssimas que passam por todos esses temas levantados aqui pelos nossos convidados. Então, eu queria emendar aqui, o Américo falou de tecnologia, então eu queria perguntar para você, Américo. Eu ouvi um professor falando nessas últimas semanas que a gente estava vivendo num mundo em que a gente discutia a realidade virtual e que agora a gente vive num mundo em que a gente passa a viver uma virtualidade real, cada vez mais, né? E que existe muita diferença entre isso. Muito bem, antes da pandemia, a gente tinha já um conjunto de alunos digitais sendo educados por professores analógicos, com alguma resistência, menor ou maior, à tecnologia de uma maneira geral. Queria te perguntar se você acha que a pandemia mudou isso, né? E uma outra pergunta é, você começou a tocar nisso na sua fala, mas assim, qual é o papel da tecnologia? Tem uma discussão hoje se a gente deve conectar as escolas ou se a gente deve conectar os alunos. É um falso dilema? É um dilema real? Qual é o papel? Legal, depois para a Cláudia, né? E João também. Não tem pergunta fácil. Bom, eu acho que a pandemia mostrou a importância da inclusão tecnológica, mas, de novo, não é a panaceia, não é simplesmente algo que a gente coloca lá na escola, liga uma banda larga e o aluno vai aprender por osmose. Não vai funcionar assim. Eu acho que o processo de você conectar a escola primeiro, e aí eu vou falar numa ordem aqui, que não é uma ordem linear, mas eu acho que a tecnologia tem que chegar primeiro na escola, você conectar o ambiente escolar. Porque através da conexão do ambiente escolar, eu consigo transformar a escola num espaço de aprendizagem híbrida. Então eu posso levar esse aluno para dentro da escola numa visão de educação em tempo integral e potencializar os processos de aprendizagem através da participação desse aluno em outras atividades que não a aula, como a Cláudia bem exemplificou. Então a escola pode ter um laboratório de tecnologia, um espaço maker, um laboratório de arte,
porque faz parte da construção da educação no ponto de vista da cultura, essa abrangência de conteúdos e abrangência de disciplinas para você desenvolver capacidades, não só os conteúdos propedêuticos, mas capacidades também de correlações das pessoas entre si, as competências socioemocionais. Então, acho que conectando a escola, a gente começa a criar uma cultura digital. Uma cultura digital através do espaço de formação do professor, uma escola que tenha a banda larga de boa qualidade, equipamentos disponíveis aos professores, essa tecnologia colocada a serviço da aprendizagem, então tem toda uma preparação do corpo pedagógico para receber esses equipamentos e esses devices dentro de sala de aula, e aí sim a gente consegue evoluir para a geração da cultura no aluno. Porque o que nós vimos na pandemia, algumas políticas estaduais, eu não vou citar estados aqui, mas a gente, enquanto negócio, aí já não era a praia da fundação, a fundação não entra nessa seara, mas nós contribuímos com vários estados na disponibilização de banda larga gratuita para os alunos em situação de vulnerabilidade. Vocês têm ideia da taxa de utilização para a educação? Vou dar esse número para vocês, 15%. Somente 15% da banda larga contratada e disponibilizada para o aluno foi usada para fins pedagógicos. Porque o aluno, a gente pensa sempre à luz da nossa realidade. Imaginem um aluno, por um segundo, quem é daqui de São Paulo, que more lá no Jardim Pantanal. A casa desse menino, ela passa vis-a-vis por ano, 2 meses do ano, alagada pela vazante do rio Tietê. Ele mora num ambiente de 20 metros quadrados, com mais 5 pessoas, 6 pessoas, sendo que 2 das refeições diárias dele eram feitas dentro da escola. Aí a escola fecha, a gente dá um tablet para esse garoto, com uma banda larga e fala, vai lá e estuda de casa. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Então, a ideia de se conectar à escola primeiro é para criar esse espaço de segurança. A escola tem um papel que a gente não pode ignorar de proteção social. Então, trazer esse aluno da periferia para dentro do ambiente escolar, ainda que não seja um espaço onde ele tenha uma aula formal, tal e qual a gente imagina, mas um espaço híbrido, onde ele possa realizar suas atividades com algum grau de acompanhamento e criar a cultura digital nesse ambiente escolar. Então, a partir desse novo modelo, que a tecnologia entra, eu penso numa escala evolutiva, Mari. Você conecta a escola, prepara o professor, cria cultura no aluno de utilização a serviço do seu autodesenvolvimento, da sua aprendizagem, baseado num roteiro. Não dá para deixar solto, a gente precisa ajudar os professores e criar um roteiro pedagogicamente adequado à faixa etária dos alunos que a gente está falando, e a partir disso a gente começa a conectar os alunos, porque aí a gente fecha um ciclo virtuoso de inclusão tecnológica, que não é simplesmente a falácia de vamos botar a banda lá que vai dar certo. Nós já tivemos projetos como esse no nosso país que deram errado. Então não é simplesmente a gente pensar que uma solução física vai resolver esse problema se a gente não mudar o mindset. Então, pensando em hardware e software, a gente tem que mudar o software dos professores para se prepararem para esse mundo virtual. E um último ponto, antes de passar aqui para a Cláudia e para o João, os professores, eles são usuários de tecnologia. Eles não são mediadores de conteúdo através da tecnologia. Então, é diferente você ser usuário da tecnologia de você ser um mediador de conteúdo. Isso muda bastante, porque aplicá-la a serviço da pedagogia é absolutamente diferente de aplicá-la na sua utilização. E os alunos, a mesma coisa. Eles são consumidores de tecnologia, mas eles não sabem aprender ainda através da tecnologia. Aprendem muito rápido, com os elementos corretos, aprendem muito rápido. E só para citar um case, um caso, eu sou mineiro, adoro caso. Um lá de Vitória de Santo Antão, num primeiro dia que nós levamos kits de robótica, arduinos para a sala de aula, alunos do Fundamental 1, no primeiro dia eles já programaram um robô que não cairia da mesa. Eu levo uma semana só para entender como é que funciona o Arduino. Aquelas crianças no primeiro dia já sabiam mexer com eles, intuitivamente, o chip deles, a programação mental das nossas é diferente da nossa. Nós levamos 7 dias para abrir o olho, gente. Quando eu nasci tinha aquele negócio, criança não abria o olho na hora. As crianças hoje já nascem nesse mundo digital, já nascem conectada. Tem caso de criança pequena que vai na televisão e tenta rodar a tela. Então, a gente tem que adequar a nossa educação para esse formato, né? Então, eu acho que a tecnologia tem esse papel sim, Mari, e é um falso dilema. Mas eu iria na minha percepção e os estudos que a gente viu, conecta a primeira escola, inclui esse professor e depois você conecta o aluno. É mais saudável olhando por esse lado. Oi, agora foi. Então, muito bom seus comentários, especialmente a ideia de que a gente tem que, não a sociedade, o que a escola precisa, mas o que a sociedade precisa que a escola faça,
que é fundamental. Eu que também comecei como professora de educação básica, isso para mim soa muito consistente. Daí porque o gestor escolar é importante, mas o gestor educacional também, porque se não houver uma política pública que apoie a ação do professor em benefício da aprendizagem de todos, a escola sozinha, o gestor escolar sozinho não consegue. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia. E eu vou começar com uma imagem bíblica, que a tecnologia é simultaneamente uma maldição e uma bênção. Vou falar por que maldição, porque isso tem muito a ver com a educação. Porque com a quarta revolução industrial, com o que se convencionou chamar de o futuro do trabalho, muitos postos de trabalho vão ser extintos em ondas sucessivas no mundo. Não precisa falar de vários estudos que foram feitos, o Osborne e o Frey falam de 2 bilhões de postos de trabalho que vão estar extintos até 2030. Isso vai obrigar a educação a se repensar completamente. Esse tal ensino conteudista que tanto o João quanto o Américo falaram, não vai fazer mais sentido. Nós precisamos de uma escola que ensine a pensar, porque os robôs vão nos substituir no que são competências básicas, inclusive cognitivas. Nós precisamos de pensamento sistêmico, de pensamento crítico, de resolução colaborativa de problemas com criatividade, que são coisas que os robôs ainda não aprenderam a fazer. Tendo mostrado o lado de maldição, que vai obrigar a educação a oferecer competências de nível muito mais sofisticados, vamos falar da bênção, que é a ideia de apoiar um bom professor. A tecnologia, plataformas adaptativas, vão poder ajudar muito um professor que tem 40 alunos em sala. Como é que eu posso endereçar as lacunas de aprendizagem de cada aluno se eu estou lá com 40 alunos? Evidentemente, se você tiver um professor preparado para lidar com a tecnologia, no conceito que Américo falou, e, ao mesmo tempo, uma boa ferramenta, como uma plataforma adaptativa, esse professor consegue enxergar onde está cada aluno e, mais do que isso, essa plataforma remete o aluno que tem uma determinada dificuldade, por exemplo, não entende porcentagem, para aquelas aulas digitais que vão complementar, vão suprir essas lacunas. Outro ponto importante sobre tecnologia é a recomposição de aprendizagens, que eu não tive tempo. Eu terminei a minha fala falando, eu precisava falar disso, esqueci aquilo. Bom, vamos lá. Recomposição de aprendizagem. Sim, perdemos muitas aprendizagens. Vamos parar de dizer que não pode falar que houve perda de aprendizagem, porque senão estigmatiza uma geração. Seria equivalente a dizer que não vamos falar do que sofreram as pessoas na Segunda Guerra, porque senão estigmatiza essa geração. Houve perdas de aprendizagem e perdas terríveis. O Saeb mostrou isso, o de segundo ano, né, que foi mostrou isso com tanta clareza. Quem tinha fantasias de que dá para alfabetizar em homeschooling, com pais que não são professores, perdeu toda a paixão por homeschooling, graças a Deus, né? Mas as crianças não precisavam pagar esse preço, né, nós vamos ter que recompor a aprendizagem. Mas tem uma má notícia. Nas escolas públicas, você chamar o aluno para o horário do reforço escolar no contraturno, os que mais precisam não vão, porque os pais não estão em casa para levar, porque a criança não está motivada para ir. Nós vamos ter que desenvolver estratégias de recomposição de aprendizagem noturno. Por isso que a gente tem que caminhar para a educação em tempo integral. Então, isso é um ponto para a gente lembrar. E a tecnologia aí também pode nos ajudar bastante. Porque o professor, às vezes, a gente não consegue contratar um professor adicional para dividir a turma, mas a gente pode ter, por meio de boas ferramentas, mediadas por um bom professor, ajudar esses alunos. O outro ponto sobre tecnologia é o conceito de sala de aula invertida. Sim, é desafiador
o aluno que não tem conectividade, a escola precisa suprir isso. Mas no futuro, desculpe falar de futuro, eu sei que é feio, mas no futuro, o que nós vamos ter que ter é um projeto nacional de conectividade, nós vamos chegar nisso. E o professor para de ser um mero fornecedor de aulas expositivas. A aula expositiva vai para casa. O aluno assiste um vídeo. Hoje já existem no YouTube vídeos fantásticos, que todo aluno que tem condições de assistir, vê em vez de assistir a aula do seu professor. E o professor usa o melhor do seu talento para ser um assegurador de aprendizagem em sala de aula. Trabalhando resolução colaborativa de problemas usando os conteúdos que foram trabalhados. Não dá para... Daqui a pouco a Mariana vai bater em mim, mas eu vou falar mais rápido. Penúltimo ponto, dados. Américo falou de dados. Se nós usarmos a tecnologia ao nosso favor, com plataformas, o professor vai receber dados de aprendizagem de cada aluno. E ele vai ter condições de olhar tanto para os dados que hoje estão presentes no IDEB, seja fluxo, seja aprendizagem, mas para dados mais sofisticados, de processo, não só de avaliação somativa. E último, mas não menos importante, nunca mais fechar a escola. Olha, eu sei que nós vivemos uma pandemia, que tem escola que não abriu até hoje, municípios que usaram a pandemia como pretexto e não são porque o sindicato exigiu, ao contrário, o sindicato denunciou que não abriram até hoje, para não gastar dinheiro nessa crise. Mantiveram escolas fechadas até hoje. Não são só 2 anos letivos inteiros de escolas fechadas e merenda sem fornecer, a mais grave crise de insegurança alimentar que nós vivemos nos últimos anos, que não fizeram como os demais países, que deixaram pelo menos os refeitórios abertos, as cantinas abertas para que as crianças comessem. Então, nunca mais. E esses países que mantiveram as escolas abertas durante a pandemia para os mais vulneráveis, e aqui eu estou falando, eles fizeram especificamente ação afirmativa só para os mais vulneráveis, mantiveram seus laboratórios de informática abertos também, para que essa criança pudesse ter conectividade. O Brasil deve, espero, ter aprendido uma lição. Não é que foi errado fechar no momento mais danoso, mas não ter pensado em abrir especificamente para os mais vulneráveis. Isso, a meu ver, foi um grave erro. Alô? Agora sim. Cláudia, só um aspecto importante, né? O Brasil tem hoje, em termos de projetos de lei para conexão de escolas e alunos, aproximadamente, alguns números falam, entre 8,5 e 10 bilhões de reais. 8,5 e 10 bilhões de reais para conectar escolas. A gente fez um estudo junto com a Fundação Lehman e a Fundação Telefônica Vivo, para conectar todas as escolas do nosso país, a gente precisaria aproximadamente de 6 bilhões. Então, a gente tem dinheiro suficiente para colocar banda larga de boa qualidade em 100% das escolas e tem mais dinheiro recorrente para manter essas escolas através de políticas públicas como a própria PIEC, a lei do FUST, a próprio leilão do 5G, que disponibilizou recursos massivos para essa finalidade. Então, eu espero que a gente tenha uma janela de oportunidades, pessoal, única. Nos próximos 3 anos, que é o período de utilização desses recursos, a gente tem a chance de conectar 100% das escolas brasileiras com banda larga de alta qualidade, que vai permitir, por exemplo, a sala de aula invertida, as metodologias ativas sendo praticadas, uma educação por projeto, personalizar o indivíduo que está dentro da sala e não pasteurizar os alunos, todo mundo no mesmo ritmo, na mesma forma. Então, era só esse parênteses que eu queria fazer, obviamente, sem falar dessa ação que a Cláudia citou, que para mim parece uma crueldade a escola não estar aberta para atender esses mais vulneráveis, aquelas crianças que estão em situação de alta vulnerabilidade e que precisam daquele espaço social de acolhimento, além, obviamente, da sua finalidade pedagógica e educacional. Desculpa, Mariana, João. você vai ter que esperar um pouquinho, porque aqui vai ter diálogo, tá? Bom, acho que a primeira coisa importante quando a gente fala de tecnologia, e tecnologia às vezes aparece como algo que engloba tudo, né? A gente está falando principalmente em tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à educação, certo? O discurso sobre isso ele é sempre presentista,
o que é um engano. Porque, na verdade, o Brasil, inclusive, tem uma história longérrima que envolve experimentos, aproximações entre educação e estas tecnologias. É claro que essas tecnologias se transformaram no tempo, mas, para dar exemplos aqui, o professor Jonatas Serrano, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que era um professor do Pedro II, estava envolvidíssimo nisso em 1910. Em 1927, aconteceu a reforma Fernando de Azevedo da educação no Rio de Janeiro, é muito conhecida, e lá estava no texto da lei a inclusão de cinema, então todo um prescritivo de como tecnologias como essas podiam ser apropriadas por professores, inclusive com longos capítulos falando sobre o professor e o estudante como produtores de conteúdo audiovisual, radiofônico, etc. e tal. O Anísio Teixeira, que vem em seguida, manteve isso nos anos 30. E aí, se a gente for seguindo, vocês vão ver que a nossa história com isso é longa, tá? Rica, cheia de acertos e erros que deveriam ser mais visitados, para a gente não sair fazendo falas tão como aconteceram no início da pandemia. A tecnologia vai resolver tudo. Isso virou quase uma situação ali que quem tinha um mínimo de conhecimento do chão de escola sabia dos enormes barreiras, né, de acesso, de uso, etc., que estão presentes lá e que, portanto, isso é um discurso meio vazio. No final dos anos 90, virada para os anos 2000, eu tive a oportunidade de fazer, lá na Multirio, com a presidência da professora Regina de Assis, uma pesquisa nas escolas municipais do Rio de Janeiro, uma rede que a Cláudia conhece muito bem, né? É uma rede enorme, né? Sobre a televisão, sobre o uso da televisão, tá? Porque durante os anos 80 e 90, né, o que se fez de acervos de vídeo, televisores em escola, entrega de fita VHS, uma coisa assim, né? Todo mundo está aqui fazendo assim, as pessoas que têm consciência desse momento rapidamente entendem o que eu falo. E aí, quando a gente chega no final dos anos 90, o que acontece? A televisão foi apropriada na escola para a educação? Não. Estava lá a escola, trancada numa jaula, em alguma sala, usando para cobrir buraco de aula do aluno. Faltou o professor? Põe um vídeo, põe um filme, né? Esse tipo de coisa que acho que está na memória de vocês e que acontecia em mais de 90% dos casos. Raro a escola que você chegava e havia efetivamente uma apropriação da televisão, que não é só o televisor, né? Da televisão como uma tecnologia da comunicação, dentro de um projeto político-pedagógico, uma proposta pedagógica, né? Aí a gente chega numa situação que é muito grave, porque durante a pandemia não há como negar que houve aceleração de transformação em certos processos, mas o que aconteceu durante a pandemia é que muita gente foi empurrada para dentro da tecnologia sem ter tido previamente a oportunidade de formar-se para tal. Inclusive, era uma coisa que já estava bem atrasada quando chegou a pandemia, né? Então, o protagonismo do professor, né, que teve que se virar no primeiro momento. Pouquíssimas foram as redes que deram efetivamente suporte a esse professor para ele resolver como é que ele ia fazer no ambiente digital. Muitos professores construíram seus caminhos, né, aprendendo, se esforçando, trabalhando o dia inteiro, estudando de noite para saber fazer uma videoaula e por aí vai. Isso, gente, tem um efeito rebote, tá? Porque, por um lado, você faz um discurso dessa panaceia da tecnologia, e, por outro, você tem uma vivência prática daquilo que é muito difícil, porque, efetivamente, as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, a psicologia social tem um conceito para isso, que é o de frustração de expectativa. Quando você faz aquele enorme esforço e no final aquilo não corresponde ao que se falava, ao que todo mundo falava, você tem a sensação de que aquilo na verdade não funciona, é uma mentira. Para que então vou colocar esforço nisso?
E aí vem uma coisa que está tão presente atualmente em muitos discursos que eu ouço, que é a ideia de que no pós-pandemia é um retorno à antiga educação. Agora nós vamos voltar para o presencial. Sinto muito, não é. Impossível, acabou, esquece aquilo, não existe mais. Assim como recomposição de aprendizagem pensada de uma maneira convencional, é uma coisa muito limitada, porque olha para o menino que fez o 6º ano e fala, no 6º ano ele devia ter aprendido tal, ele não aprendeu, então vou criar um horário para ele aprender aquele tal que ele tinha que ter aprendido no 6º ano. Cara, assim, desculpa, isso é falta de capacidade de gestão pedagógica. Na verdade, a própria Base Nacional propõe que aprendizagens sejam formadas por competências e habilidades. O que nós temos que fazer é gestão do currículo. Olhar para frente, porque aquilo ficou. Ter boas avaliações, bons diagnósticos e recompor o currículo dali para frente. Para se poder chegar ao final da etapa educacional com as competências e habilidades esperadas daquela etapa educacional. Então, essa coisa de ficar criando aulinha extra no contraturno para cobrir o buraquinho que ficou do 2º ano, é um desconhecimento, inclusive, de como as pessoas aprendem. Porque elas não aprendem por esses espaços da linearidade disciplinar em que a escola está organizada. Elas aprendem de outra maneira, e hoje aprendem de outra maneira, de uma forma caótica, porque vão em tudo quanto é lugar buscar conhecimento, né? Então, isso aí é uma questão que a gente precisa muito rever. Ninguém está tão preparado assim para usar tecnologia. Eu sou da turma que diz que jovem e adolescente parece que sabe tudo, mas não, é porque ele se joga mais. Ele tem menos medo. Tá? Acho que a grande diferença é essa. A gente fica com medo de quebrar o celular de R$2.000 que a gente comprou, então a gente não mexe muito, não mexe tanto. Ou então o computador da escola, sabe, assim que chegou, é novo, né? Vou usar a expressão, o moleque não, ele vai lá e mete a mão, entendeu? E derruba, e quebra a tela, e mexe de novo, e faz o negócio. Então parece que ele domina, mas ele não domina. Porque na verdade há uma carência tremenda de educação midiática e informacional de crianças, adolescentes e jovens, de educadores e suas famílias. São todos usuários muito simplórios das possibilidades que isso tudo oferece, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é preciso investir muito nisso, né? Educação conectada não é um computador ligado na internet. Essa é uma das simplificações mais terríveis, que também eu ouço bastante. Pensar no que das possibilidades de interconexão, da produção em rede, do conhecimento em rede, não precisa ter internet 100% do tempo. As máquinas se falam, há redes locais, há 1000 possibilidades de conectividade, inclusive usando um fio para ligar uma coisa noutra. Então, pensar o conceito de conectividade na sua amplitude é muito importante, para a gente também não ficar esperando o dia que a internet chegar na escola para ter uma educação num paradigma digital, para ter uma educação que pensa para uma sociedade do presente, que pensa para um adolescente do presente. Nós temos uma massa de adolescentes de 12, 13, 14 anos, nos anos finais do ensino fundamental, que estão rudimentarmente alfabetizados. Só que eles não são crianças de 4, 5 anos de idade para quem a gente domina como alfabetizar. Nem são os adultos que a gente já aprendeu no Brasil como alfabetizar. Eles são uma geração mais conectada, digital, que não está plenamente alfabetizada, né? E eu ainda acho que não adianta remexer os anos finais se não resolver o problema da alfabetização nessa idade, tá? Essa questão está muito mais assim no design da experiência de aprendizagem. Como vai se dar a experiência de aprendizagem? É isso que o professor tem que pensar. Na hora que a gente for criar roteiros de aula, propostas para os estudantes, né? Como é que é essa experiência? O que acontece? O que engaja? Como a gente vai estar aqui? Professor e aluno, os dois precisando de engajamento, né? Há dimensões disso que tem a ver com a saudabilidade, com a sociabilidade, com a fluência técnica, expressiva, com a capacidade de curadoria, de pensamento crítico. É muita coisa envolvida e tem um trabalho de formação aí gigante, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da tecnologia é uma questão
não é possível desviar da questão da tecnologia quando se fala em educação agora, tá? Não dá para se trancar num lugar que não vai ter, porque até se você jogar fora o computador e o celular, você vai continuar sendo uma pessoa que vive numa sociedade digital, tá? É isso que é preciso entender. Não é porque você não está conectado que você não está no novo paradigma. Isso é importante entender, tá? Muito bom. Vocês acreditam que só falta 25 minutos? Olha, o tempo é relativo, né? Muito bem. Olha só. Eu falei que a gente ia deixar vocês perguntarem, era mentira. Só a gente vai perguntar, porque a gente gosta muito de perguntar. Brincadeira. Quem tem aí perguntas para nós? Quem pensou em perguntas? Se vocês não pensaram, a gente vai perguntar. Raul. Vamos lá. 3 perguntas, tá? Em 25 minutos eu acho que a gente dá. Meus amigos, 3 perguntas? Combinadíssimo. Vamos lá, então. Alô? Oi, bom dia. Bom dia a todos, todas. Bom dia ao Marcos Talarico, grande amigo que me convidou pela plataforma TEDUC, que participamos juntos. Eu me chamo Olavo, sou advogado, professor de Direito Internacional, professor de Inglês Jurídico. E queria falar com a professora, com a Cláudia, sobre a questão da classe invertida, porque hoje em dia se fala muito da classe invertida, né? E eu tive experiência de estudar Direito no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, aquela aula expositiva, em geral, que o professor traz a regra, a exceção, né? Regra, exceção. E nos Estados Unidos, o sistema de caso, né? Que é o chamado também método socrático, de você ser dado uma leitura bastante elevada, diga-se de passagem, para você ler o caso, fazer uma análise e chegar na sala de aula para discutir aquele caso. Aí se fala muito de aplicar essa metodologia ativa no Brasil, classe invertida, mas tem um problema, que falta combinar com os russos ou com os alunos, né? Porque o aluno no Brasil não lê e não se prepara. Com exceção, é muito difícil o aluno se preparar para a sala de aula. E aí, se você dá uma aula de classe invertida e o outro professor dá aquela aula de cursinho, que no final é o que o aluno quer, né? Aquela aula cheia de macete, cheio de... Ele prefere a aula de cursinho. Então, como é que existir uma estratégia, ao meu ver, que precisa ser da instituição de ensino, como política da instituição de ensino, para trazer uma turma invertida em metodologias ativas que realmente contem com a participação do aluno. E quem deu aula virtualmente nessa época sabe que o aluno muitas vezes nem liga a câmera, né? Não, enfim, tem algumas questões que dependem de uma política da instituição e não apenas do professor. É isso que eu queria trazer. Obrigado. Bom, Olavo, provavelmente você estudou Direito em Harvard. Universidade de Miami, mas eu tinha família em Miami. Que também usa estudo de caso, né? Eu dou aula lá, só que na Faculdade de Educação, né? No mestrado em Educação. Bom, essa questão do aluno tem muito a ver com o professor. Se o professor e o coletivo de professores... Quando eu falei de resolução colaborativa de problemas com criatividade, se o professor não colabora, é muito difícil que o aluno colabore. Então, nós precisamos ter escolas em que, repetindo, o professor dá aula numa única escola, tem um coletivo de professores que aprende junto, aprende profissionalmente junto e planeja a aula colaborativamente juntos. A solução, Olavo, passa pela colaboração entre professores para criar essa tal sala de aula invertida. E eu estou plenamente de acordo com o João. Não precisa ter computador para ter sala de aula invertida. Lá na Faculdade de Educação de Harvard, antes de tantos computadores, a gente falava, prepara a aula a partir de uma pergunta raiz, ou uma pergunta provocativa para o aluno pensar, que não tem uma resposta simples. Vou dar um exemplo de uma pergunta desse tipo. Bom, para a próxima aula, dever de casa. Vocês pesquisem como é que a seiva de uma planta sobe até as folhas se nós temos força de gravidade. Como é que ela vai até lá? Como é que ela vai subindo? Se a planta está de pé numa árvore e vai até lá. Bom,
Não tem uma resposta simples. O aluno pesquisa uma coisa dessas e o professor de biologia depois, ou professor de ciências, vai começar com essa resposta a isso. Não é só leia um texto, é um texto com uma provocação. Ou, hoje em dia, assista um vídeo com uma pergunta provocadora. E a aula começa retomando a pergunta provocadora. Aí você tem condições de muito mais gente participar, como não tem uma única resposta certa, fica mais dinâmico ainda o processo, e a asseguração de aprendizagem ou a metodologia ativa, ela pode funcionar muito melhor. E isso tem que funcionar tanto no ensino, na educação básica. Eu também pesquiso ensino superior. Como ensino superior, vamos parar de falar que não precisa no ensino superior de andragogia ou de pedagogia, para usar a palavra que se usa mais aqui. Nós precisamos, sim, de uma abordagem pedagógica no ensino superior. Não é um conjunto de inteligências e de talentos brilhantes, os nós professores, cada um dá uma aula como quer. Em Harvard, todo professor, eu dei aula no mestrado, eu tinha que submeter minha abordagem pedagógica para ter o meu curso aprovado. Adulto também precisa de abordagem pedagógica. Muito bom. Mais uma. Temos aqui, 2 perguntas. O microfone está chegando aí em vocês. Olá, bom dia. Eu sou Maria de Lourdes, sou professora de Química e também proprietária de escola. E a minha pergunta seria para a Cláudia também, a respeito dessa questão que foi falado, acho que por você, Américo, a respeito de que muitos alunos do ensino médio, eles querem um ensino médio que sirva para alguma coisa, para o futuro dele, para a empregabilidade ou coisa assim. E a gente tem acompanhado que as universidades, principalmente as universidades públicas e na faculdade de educação delas, existe, parece que, uma aversão à BNCC. E essa aversão à BNCC se traduz porque na BNCC aparecem coisas como empreendedorismo, projeto de vida, e que o aluno não deveria pensar no mundo do trabalho enquanto está na escola. Então, a gente que está na escola, fica muito, muito, muito difícil você pensar. A gente faz a questão do ensino médio voltado para a empregabilidade, porque pensando que nem todos serão acadêmicos e irão para o seu mestrado, doutorado ou para a universidade. O que nós que estamos dentro da escola, cuidando do neném até o Enem, o que fazer? Porque é muito complexo isso para a gente. Né? A gente percebe, por exemplo, que educação financeira apareceu na BNCC, mas o que a gente percebe que as escolas estão dando é o quê? É matemática financeira, que já existia. A matemática financeira sempre existiu nas aulas de matemática, mas a educação financeira é outra coisa que nós estamos falando. Então, eu percebo que é muito difícil a gente até falar para os professores, porque muitos vêm da universidade pública e eles vêm assim resistentes a fazer essa ideia do que é formar o aluno. Obrigada. Bom, posso responder? Muito rapidamente. Eu acho que nós temos que repensar a universidade brasileira. Nós temos uma cultura, e o João, que é historiador, sabe disso, de aversão à prática. É como se fosse feio falar da prática. Engraçado, porque o Paulo Freire falava muito da prática. Ele falava da praxis, que é um diálogo entre a prática e a reflexão. Né? E nós temos preconceito, é uma visão elitista, excludente, antipobre. Desculpe ser tão incisiva, porque eu tenho mais raiva de exclusão quando ela vem com um pretenso discurso progressista, né? Que a universidade tem muito. Então, vamos lá. A BNCC traz elementos muito ricos. Ela já estava prevista na Constituição há anos, e o Brasil, numa visão anglófona,
ligada aos americanos, dizia que não pode ter currículo porque isso tira a autonomia do professor. Nada mais contrário à equidade do que não ter currículo, porque eu preciso assegurar as aprendizagens básicas para todos, e não para aqueles que tiveram uma sorte de ter um professor que achou importante aquele elemento. Então, eu compartilho a sua crítica em relação a essa visão. Empreendedorismo é fundamental em qualquer sociedade. Inclusive porque o aluno precisa aprender, como mostra bem um grande educador, infelizmente já falecido, Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele diz que você não forma para autonomia, ele dizia, né? Que a gente não forma para a vida quem não aprendeu a empreender sua própria vida. Que eu tenho o direito, eu não formo para autonomia alguém que vai ser formado para dependência. Se eu não sei empreender minha vida, portanto, a ideia do projeto de vida que vem com Antônio Carlos Gomes da Costa é exatamente esse. Eu tenho sonhos, eu jovem sou portador de sonhos, e eu preciso de algum apoio na escola para transformar esses sonhos em projeto de vida, que eu vou empreender. Naturalmente, eu dependo de uma série de fatores societários, mas eu vou empreender. Então, é algo que a gente precisa resolver num projeto de país. Chega de preconceito com o trabalho, chega de preconceito com a prática, e vamos olhar para o seguinte: a educação tem que formar para a vida, em toda a sua amplitude, mas nós adultos sabemos que 90% do nosso dia, como adultos, é gasto no trabalho. Nosso tempo acordado, 90%. A gente tem que formar para a vida, que inclui trabalho, fruição do belo e do instigante, que é o domínio das artes, produção do belo e do instigante, que também é do domínio das artes, para a cidadania. Mas não pode dizer, não vamos formar para o trabalho. O que é isso? É uma sociedade de ócio só? De uma universidade que só visa a formar acadêmicos para si própria? Que é autorreferenciada? Não. Eu quero uma universidade conectada com um projeto de país e que olhe com muita atenção para a equidade, para as profundas desigualdades que nós temos no nosso país. Desculpe ser tão veemente, mas isso mexe com o meu estômago. Essa daí, Mari, essa daí eu preciso... Eu ia pedir para vocês comentarem. Essa bate aqui fundo, porque... É o que a Cláudia citou, o princípio constitucional tem essas 3 variáveis que a Cláudia colocou. Me parece um falso cognato imaginar que a escola da libertação, tem que formar o jovem para que ele tenha a sua independência do mundo do trabalho. Mas quem falou que o mundo do trabalho quer robôs? A Cláudia acabou de dizer isso. A sofisticação necessária, complementada pelas competências desenvolvidas ao longo do período educacional, são fundamentais para esse novo momento do trabalho. A gente quer contratar pessoas que tenham capacidade crítica, que tenham capacidade de solução de problemas. E se a escola não preparar para esse ambiente, para que então nós estamos formando na escola? Então me parece uma visão, vou ser bem rápido, mas parece uma visão muito limitada de mundo. Muito limitada. A escola tem que formar para o empoderamento, para o jovem ser o que ele quiser ser. E a partir do momento em que ele se liberta desse conceito, ele desenvolve essas competências, ele vai fazer melhores escolhas, do ponto de vista social, do ponto de vista de trabalho. Se uma empresa não o respeita, ele tem a capacidade de analisar aquilo e mudar para outra empresa. E ir para onde ele vai ser feliz. Então, me parece realmente bastante uma dicotomia enorme dessa formação, eu concordo, a gente às vezes escuta isso, né? Numa ocasião, fomos questionados, Cláudio, num evento, por que as fundações empresariais investem na educação? Por que a Vivo coloca um valor significativo na educação do país todos os anos? Porque a única forma de a gente ter um país equânime é através da educação. Um país equânime, ele se desenvolve, a economia cresce, eu vendo mais produto, meu negócio prospera. Mas você quer formar para seus quadros profissionais. Lógico que eu quero contratar pessoas competentes, é claro que eu quero. Eu quero gente competente, eu quero gente que venha para cá questionar os processos e a forma como eu faço as coisas. E eu quero um quadro dentro da minha companhia absolutamente diverso, um quadro que tenha sotaques, cores, que reflita a nossa sociedade.
Senão eu corro o risco de ficar autocentrado e desenvolver coisas que não refletem os anseios da sociedade. Então, a escola tem um papel nesse sentido que é fundamental na teoria da educação libertadora, que Paulo Freire, Anísio Teixeira, como o João citou, e outros tantos pensadores da educação, eles levam em conta esses 3 princípios constitucionais, gente: cidadania, bem-estar e trabalho. Porque uma pessoa que desenvolve senso crítico, ela vai se colocar melhor no mercado de trabalho, vai se colocar melhor na sociedade, ela vai fazer melhores escolhas para suas famílias. Então rompe o ciclo vicioso da miséria. Porque um pai que nunca estudou, ele não vê valor. Certa feita, lá numa região do semiárido nordestino, um pai não autorizou o filho que ingressou na faculdade de engenharia com bolsa de estudos a ir cursar. E nós vamos falar com esse pai. Ele fez isso porque ele era ruim? Não. Ele não via valor. Ele, na conversa com a gente, ele vai ser engenheiro, mas olha aqui onde a gente vive. O que ele vai fazer? Ele não conseguia alcançar. E quando esse pai percebeu o que estava acontecendo, ele começou a chorar. Me emociona, porque ele começou a chorar. Abraçou o seu filho, ele percebeu finalmente que era a ruptura de um ciclo de miséria que ele estava inserido há gerações. E aquele menino que entrou na faculdade de engenharia com bolsa de estudos para cursar aquela universidade, ele poderia ser um marco da transformação da família dele que vem naquela geração de misérias. Então, essa percepção de que a educação tem que educar para alguma coisa que não seja o trabalho, não seja a sociedade, e não seja o bem-estar do indivíduo, concordo com a Cláudia, a gente tem que reformar completamente o nosso banco universitário, trazendo a prática do dia a dia. E olha, nada mais me encantaria, e aí eu vou mudar o chapéu aqui de fundação para a empresa, do que propor, por exemplo, a faculdade de engenharia. Resolve os meus problemas de tecnologia. Está aqui um projeto. Leilão do 5G, que todos nós queremos tecnologia de 5G. Eu preciso pôr uma antena a cada 300 metros. Isso é inviável, vai virar um paliteiro a cidade. Me ajuda a resolver esse problema. Eu quero colocar uma antena a cada 2 quilômetros. E a faculdade de engenharia, com seus alunos, vai trabalhar numa solução para esse problema que eu estou vivendo na sociedade. Por que não as faculdades de humanas se perguntar a questão de saúde emocional e criar soluções para uma abordagem de saúde emocional dentro da sala de aula e tratar a nossa sociedade como um todo? Então eu adoraria, no momento que a gente conseguir romper essas fronteiras, e estamos rompendo, tá? Estamos a caminho temos uma cátedra com a USP de Ribeirão Preto para tratar dessa questão de competências digitais para educadores, estamos buscando isso, porque a gente tem que fazer essa educação seguir os princípios constitucionais se a gente quiser um outro salto. Desculpa aqui a extensão e complementar a Cláudia nesse processo. Não vou repetir aqui as falas anteriores sobre isso, que eu acho que eu tendo a concordar com a maior parte das coisas que foram colocadas. Vou só acrescentar 2 aspectos. Em primeiro lugar, tem uma coisa que já me preocupa há muito tempo na educação básica, que é a virtualização da aprendizagem. Isso não significa que as pessoas vão buscar coisa em computador, não, tá? Porque, na verdade, essa dimensão virtual, ela não depende necessariamente de computador, né? Mas, assim, há muito tempo, a gente vive um processo de virtualização dos processos de aprendizagem, substituindo muitas das dinâmicas que tinham a ver, por exemplo, com a observação empírica, uma experiência de campo, uma coisa que envolve contato, né, que envolve os sentidos, a materialidade da vida, na medida que isso foi sendo substituído pelo livro didático. O livro didático, ele fala como as coisas são. Ele não te propõe que você vivencie, observe, experimente as coisas, tá? Isso é um processo de virtualização da aprendizagem que vai distanciando as pessoas cada vez mais dessa experiência do mundo prático, né? Do mundo prático que tem a ver com trabalho. Trabalho não é só emprego. Trabalho é essa nossa capacidade incrível de depositar energia e inteligência e transformar, principalmente, matéria e as coisas a partir desta nossa capacidade de botar energia e inteligência em cima de algo, de antever, de planejar, de construir, de transformar, de encontrar soluções, né? De plasmar, né? Modelar, sabe? Essa coisa toda tem a ver com trabalho. E perder isso com um processo de virtualização da aprendizagem é terrível, foi terrível. Tem marcas assim muito profundas. Eu sou professor universitário, num curso que envolve o mundo prático, no curso de design, na PUC do Rio de Janeiro, que é um excelente curso. E aí, lá eu percebo muito um processo que acontece, que é o seguinte: o jovem entra na faculdade,
tem lá o currículo. No nosso caso dessa formação, ele é muito prático, é uma delícia, porque na verdade ele não é tão... Ele é teórico-prático, mas tem muito laboratório, muita coisa, porque isso é do mundo do design, né? Mas assim, o jovem entra lá, e aí de repente ele começa a te cobrar coisas que a gente percebe o desvio dessa história da universidade no Brasil, tá? Porque ele chega lá aos 20 anos, 19 anos, às vezes um pouco mais cedo, 18 anos, ele não viveu nenhuma experiência prática de construção do conhecimento. E ele espera que a universidade, quando começa a propor algumas reflexões conceituais ou projetos mais experimentais, não faça isso, mas cumpra para ele uma coisa que ele não vivenciou no fundamental, no médio, na educação infantil, tá? Coisas muito, assim, muito básicas do que é o contato da pessoa com o mundo material, tá? Então, eu acho que mais do que tudo que você falou, inclusive tem um impacto sobre a capacidade de construção de conhecimento, tá? Esse afastamento do mundo prático, tá? Hoje a gente começa a reinventar, vamos fazer o laboratório maker, vamos não sei o quê. Na verdade, é uma tentativa desesperada de voltar a uma escola que seja capaz de trazer toda essa coisa do mundo prático, do trabalho, como parte do processo de construção de conhecimento, que é onde tem que estar necessariamente. É pobre uma escola que não consegue trazer isso, né? Na complementariedade, Cláudia, é um tema que eu e a Cláudia conversamos muito. A importância do ensino técnico profissionalizante. Isso tem tudo a ver com o que o João falou. No nosso país, a gente tratou já, historicamente, de 30 anos para cá, talvez, a gente venha tirando a importância do ensino técnico profissionalizante e colocando como uma formação secundária. É a formação do filho do empregado, formação do pobre, do desvalido, ele vai fazer ensino técnico porque quer saber, ele não tem condição de fazer faculdade. Isso gerou uma visão tóxica sobre o ensino técnico, que é talvez própria do nosso país, uma das jabuticabas que a gente criou, porque não significa que eu estou tirando o valor do curso superior, por favor, mas sim fortalecer a educação técnica profissionalizante é algo que o nosso país precisa fazer, ainda na primeira pergunta que o Marcos trouxe para a gente, dessa transformação educacional. Então, esse fortalecimento e olhar para o ensino técnico, é esse ensino da prática, esse ensino que vai preparar para os desafios que o mercado e a vida apresentam. Era só esse ponto que eu queria complementar. Muito bem, nosso tempo está acabando. Dizem que uma mente que se abre a novas ideias nunca volta ao seu tamanho original. Acho que foi o que aconteceu com a gente aqui nessa manhã. Mas a gente só tem mais 2 minutos. A gente vai precisar encerrar. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês querem ouvir as perguntas? Posso fazer uma sugestão muito prática? Bom, vou ouvir a pergunta, mas eu vou fazer um outro comercial que eu vou dar o meu Twitter. Porque lá eu respondo muito rapidamente perguntas. É @CláudiaCostin, com N de navio no fim. @CláudiaCostin, tudo junto. Eu tenho 90 mil seguidores. Eu não falo se eu gosto mais desse político ou daquele político, porque eu quero falar com todos, não quero falar só com a minha bolha, mas eu quero falar com todos que gostam de educação. Sejam professores, diretores de escola, apaixonados por educação ou pesquisadores de educação. Então, independentemente da pergunta agora, me sigam lá no Twitter, eu respondo perguntas muito rapidamente, porque lá são só... Vamos só ouvir as 2 perguntas, então, como propuseram aqui nossos... Tá funcionando. Olá. Primeiro, em linha com o que está sendo dito aqui, eu queria só confirmar qual é a fonte da pesquisa que você disse que 80% dos jovens querem um ensino médio voltado para o trabalho américo, se você puder, porque eu quero aprender mais. E aí, em linha com isso, muito do que a gente está conversando agora, acho que a educação ainda tem como grande sucesso Enem e vestibulares. Aí eu queria, ainda nessa toada que a gente está conversando, porque se tornou um paradoxo, a gente quer uma educação que a gente não entrega nem constitucionalmente o que ela exige, mas o sucesso ainda é tido por vestibulares, Enems e afins. E como a gente equilibra esse paradoxo? Eu vou falar antes do Américo. Eu tinha certeza. 80% dos alunos de ensino médio que terminam o ensino médio não vão para lugar nenhum.
não vão para a faculdade, e o ensino médio é todo propedêutico ou preparatório para a faculdade. Não vão nem para o mundo do trabalho, porque não estão qualificados, e o curso não é preparatório para o mundo do trabalho, e nem para a faculdade. Mais do que isso, Américo, 10% só de matrículas no ensino técnico e profissional, e a grande maioria dos alunos de ensino técnico e profissional, com exceção de São Paulo, Paula Souza, não fazem o ensino técnico e profissional não porque querem ter uma profissão. Eles fazem porque é escola de nível melhor, porque tem prova para entrar, e porque querem ir para a universidade num curso que não tem nada a ver com aquilo que ele cursou. Cursou mecatrônica para entrar em ciências sociais na USP. Eu estou caricaturizando só para deixar mais claro num curto espaço de tempo. Pode falar. Não, só fazer o jabá aqui. No site da Fundação Telefônica Viva, a pesquisa de percepção dos jovens sobre o ensino médio. Lá a gente tem a pesquisa completa e tem alguns highlights como esses que eu trouxe aqui para vocês. Isso, fundaçãotelefonica.vivo.org.br. Momento jabá, mas a gente aproveita. E aproveita e curte lá, gente. Bom, gente, o Marcos disse que a gente precisa mesmo encerrar, então a gente vai ficar sem a sua última pergunta, depois você vem até aqui, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados e por essa plateia tão atenta, tão presente. Marcos. Meu agradecimento a todos, Américo, Cláudia, João, Mariana. Agradecer a todos por estarem aqui conosco. Infelizmente, precisamos encerrar esse primeiro bloco. Vou abrir 15 minutinhos.